Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4. Seja bem-vinda à Comunicação Interna Sem Fronteiras, o nosso podcast que a gente fala sobre comunicação interna, sobre liderança, sobre cultura organizacional, sempre trazendo temas conectados ao mundo corporativo. E a gente vai trazer hoje um convidado muito especial, mas eu só queria dar um recado antes. Se você curta a nossa mensagem aqui no YouTube, clique no sininho, mande mensagem, mande comentário. Sempre é importante para a gente ter esse acompanhamento e esse feedback de vocês, tá bom? Então isso é muito importante. E eu queria, antes de conversar com o Igor, né, o nosso convidado especial de hoje, eu queria destacar 3 parceiros especiais que estão nos apoiando nesse projeto, né, nesse nosso podcast. O primeiro é a Progic, né? A Progic ajuda empresas a se conectarem 100% com seus colaboradores através de plataformas digitais, plataformas de comunicação multicanais, como, por exemplo, a TV corporativa, aplicativo e newsletter. Hoje eles atendem mais de 650 empresas, olha que legal, como Michelin, Balduco e Renault. Estão presentes em mais de 30 países. Para você conhecer um pouquinho mais da Progic, acompanhe esse vídeo, por favor. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic. Quero falar da Sotile, a Sotile de Renzo, que é uma clínica estética que fica em Santo André, que realiza serviços de depilação, massagem relaxante, massagem modeladora, limpeza de pele, pele e outros mais. Para que você possa conhecer mais os produtos da Sotile, dá uma olhada aqui no QR Code que aparece na sua tela. E temos uma novidade hoje também, temos um terceiro parceiro que nos acompanha, que está nos prestigiando, que é a Sinter. A Sinter é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil, sendo especialista em desenvolvimento e produção de sabonetes e cosméticos. Olha que interessante. Atuando mais de 30 anos no mercado. Tem no seu portfólio marcas importantes como Natura, Boticário, Ontex, Jequiti, Johnson & Johnson. Inclusive também tem produtos próprios, né, da sua própria marca, Farnese, Chloe e Gibbs. Muito obrigado também a Sinter pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Então eu queria agora chamar aqui meu amigo Igor Gavazzi, Igor que é CEO da Progic. E o tema de hoje, Igor, a gente vai falar de marca empregadora. Então, mas antes de tudo mais, queria agradecer você ter aceito o convite, agradecer esse apoio ao nosso trabalho. E como é que tá? Queria dizer o seguinte, antes de perguntar, eu queria te fazer uma pergunta básica, que é o seguinte. Você tem um filho, né? Tenho uma filha. Uma filha com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Como é o nome dela? Melissa. Melissa. Quando você chega em casa e a Melissa, papai, o que você faz no dia a dia? O que você faz, papai? Você trabalha com o quê? Eu tenho um filho de 5 anos, às vezes quando ele me pergunta, né? E essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente é pego de surpresa, né? Se eu te perguntar, se a Melissa te perguntar hoje, papai, o que você faz durante o dia? Qual é a sua missão? O que te move, Igor, no dia a dia? Puxa vida, como ela nunca perguntou ainda... Ainda não perguntou. É bom que você me perguntou, porque eu já vou me preparando, né? Mas ela está sempre dentro da empresa, como a gente, enfim... A gente não limita, assim, de ela estar dentro, ela conhecer as pessoas, ela conhece alguns colaboradores pelo nome, né? Então, eu acho que ela já até imagina um pouco do que a gente faz, mas eu acho que, se eu fosse responder para ela de uma forma, digamos assim, inspiradora, eu diria que a nossa empresa, ela contribui para um futuro do trabalho melhor. Melhor do que é hoje, melhor do que era no passado, né? Então, porque eu acho que tecnicamente eu não vou conseguir explicar para ela. Eu acho que eu daria uma resposta assim mais... Muito bem. Mais inspiradora. Eu queria dizer que a ideia
de a gente trazer o Igor aqui, eu acho que é muito importante, porque assim, tem um tema que é marca empregadora, que é um tema que o mercado discute bastante, que a gente vê, para quem acompanha as redes sociais, acompanha o LinkedIn, acompanha o mercado de RH, sabe que marca empregadora é bem importante. Mas eu queria trazer de um olhar um pouco mais, na verdade, com 2 olhares, um pouco mais didático e um pouco mais da visão de um CEO, né, que ele é o CEO da Prodigy. Então eu queria perguntar primeiro, Igor, o que é marca empregadora, né? E aí, na verdade, tem uma pergunta anterior. Como é que a Prodigy se conecta com a marca empregadora? Como é que a marca empregadora se conecta com a Prodigy? Como é que inicia esse olhar seu, enfim, da sua equipe toda para esse tema? A Prodigy, apesar de ser uma empresa que atua com comunicação interna, a gente tem uma coisa que veio de antes, inclusive, de antes de a gente estar entrando lá em 2014, em 2013, em 2014, nesse mundo da comunicação interna, que é a visão que a gente tinha a respeito de como a gente ia construir a empresa do ponto de vista interno, da cultura interna e tudo mais. Então já vem de antes essa questão de que a gente quer ter sucesso. Eu sempre falo isso, a gente sempre quis ter sucesso, mas dentro de parâmetros, né? E o principal parâmetro é que a gente queria construir uma empresa de sucesso durante esse caminho, sem prejudicar ninguém. Então, construir um ambiente legal de trabalhar, que as pessoas gostassem de estar lá, se sentissem bem tratadas e tivessem, enfim, estímulo para poder entregar o seu melhor ali dentro. Então, isso vem de antes. E aí a gente foi construindo essa cultura com o tempo. A empresa tem 16 anos já, ela atua em outros segmentos antes. E em um dado momento, a gente passou a perceber que essa cultura que a gente tinha dentro da empresa, que a gente tem ainda dentro dessa empresa, ela tinha um benefício para a gente de reputação. Então, eu acho que marca empregadora, no fundo, é o quê? A reputação que você tem, principalmente com relação a potenciais colaboradores, pessoas que você quer atrair, pessoas que você está retendo dentro da empresa, colaboradores da tua empresa. Eu costumo dizer também que eu acho que isso é uma coisa, que é um sinal que você manda para o mercado também de clientes, de que você é uma empresa diferenciada, que você tem uma visão de longo prazo. Eu acho que quando você pensa em ambiente de trabalho mais moderno, mais humanizado, você tem um sinal de visão de longo prazo também. Então, eu acho que é isso. A nossa jornada nesse mundo começou pela questão de cultura, requisitos dos fundadores ali, desde 2007, de como a gente queria construir isso. Ao longo do tempo, isso se transformou num diferencial. O ano passado, a gente teve, inclusive, um reconhecimento que foi esse do GPTW. A gente foi eleita a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, nona melhor do Brasil, dentro do nosso segmento, que é de empresa até 100 colaboradores. E o que mais, o que na verdade nos orgulha mais é que dentro de Santa Catarina a gente está entre as 3 melhores empresas em todos os portes, num quesito de saúde emocional. Legal. Então, acho que acaba sendo uma distinção importante e que, como resultado, acho que isso talvez seja uma das definições de se a gente tem uma marca empregadora, com certeza sim, e o resultado mais prático disso que quando a gente abre uma vaga, quando a gente quer preencher uma posição, a gente tem sempre uma demanda muito elevada, a gente consegue sempre escolher profissionais fantásticos. Então, acho que é isso, a reputação, principalmente para colaboradores, para o teu time, mas também para clientes, para o mercado em geral. E é interessante porque esse olhar seu conecta, inclusive, com o seu propósito quando você disse para sua filha, né? Quer dizer, preparar um mercado de trabalho melhor para as pessoas, né? E aí você acaba juntando, quando você fala em saúde mental, não é aquele olhar do trabalho só pelo trabalho, né? Porque o trabalho está conectado com as nossas vidas, naturalmente. Então, quer dizer, você não está só contratando mão de obra, você está contratando pessoas conectadas com as suas vidas, com os seus olhares. Muito interessante. E aí eu te pergunto, você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente olha para o mercado, principalmente para o LinkedIn, por exemplo, a gente tem muita essa comunicação, as pessoas olham essas empresas, né? Olham essa questão, os seus comportamentos, né? Para quem está começando agora, uma empresa que está olhando a gente, um profissional de RH, um líder que está nos acompanhando, quais são os primeiros olhares, assim? Quer dizer, você falou de propósito, você falou de uma história de vocês, tem muito a ver com o DNA de vocês. Mas ok, entendi, a empresa já está criada, algumas coisas a gente não pensou direito, a gente entende que isso é valor, né? Tô me imaginando esse CEO, enfim, esse diretor, ou esse RH. Quais são os primeiros caminhos que ele precisa começar a mapear para pensar nesse processo dentro da empresa dele hoje, que você acha, Igor? Você quer dizer para construir uma marca empregadora, né? Para começar, quer dizer, a gente começa, talvez até uma pergunta assim, não é só publicar alguma coisa, né? Tem um começo. Sim. Por onde eu começo? Para onde eu começo a dizer assim, pô, legal, gostei do Igor, achei que tudo que ele falou faz sentido, agora eu quero começar. Por onde é o começo aí? Eu acho que para a gente começar do começo mesmo, a gente não deve começar de marketing para colaboradores. A gente não deve começar fazendo uma publicação
querendo criar uma marca empregadora de alguma coisa que a gente ainda não tem. Eu acho que tem um paralelo interessante, que é o seguinte, a gente vê muitas empresas, muitas startups começando e que elas têm uma ideia de produto e às vezes elas fazem um produto básico e fazem um marketing como se fosse um produto super avançado. E tem até nomes que você dá para isso, smokeware, por exemplo, é bem comum. E aí você atrai clientes, os clientes compram aquele produto, pagam por aquilo, assinam um contrato, por exemplo, e descobrem que depois o produto é muito básico. E aí eu gosto até de dizer que assim, a gente, não sei se você já ouviu esse termo ou não, mas é como se você estivesse batendo a carteira do cliente. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito ruim, uma estratégia muito ruim de mercado, de marketing, você colocar um produto no mercado aquém do marketing, ou seja, faz um marketing desconectado ou muito desbalanceado em relação ao que é o produto. O marketing é muito mais inspiracional do que o próprio produto te entrega. Né? Ele vende o que você não tem na prática. Eu acho que a gente tem que pensar esse paralelo também na questão da marca empregadora. Então, às vezes, as empresas se dão conta de que o mundo está mudando, o nível de exigência das pessoas para poder escolher uma empresa para trabalhar está mudando, está aumentando muito. Então, os empresários, os líderes, eles falam assim, pô, a gente tem que seguir essa tendência, porque senão a gente vai ficar para trás. E aí você começa pelo marketing da marca empregadora. E eu acho que é a mesma coisa que se você não tem o produto ainda, se você não tem uma cultura adequada, Perfeito. Se você não tem um ambiente de trabalho com os comportamentos, com os treinamentos, com os benefícios que vão fazer de fato aquela empresa sustentar uma visão, uma reputação de marca empregadora positiva no longo prazo, você vai estar batendo carteira do colaborador. Você vai atrair, mas quando ele entra na empresa, ele vai se frustrar. E essa frustração ela vai ter um custo para a empresa, vai ter um custo muito grande, porque a pessoa vai entrar e vai falar que não era tudo aquilo, vai sair, vai fazer o seu comentário no LinkedIn, a gente tem visto essas coisas acontecer, e eu acho que acaba sendo um tiro no pé. Então, se você me pergunta por onde a gente começa, a gente tem que começar pelo começo mesmo. Vamos desenvolver o produto. Vamos fazer a nossa cultura ser transformada. Eu acho que existe um espaço gigantesco na sociedade brasileira e na cabeça das pessoas, e eu acho que tem que começar pelas lideranças, pela alta liderança, que é um espaço de transformação cultural, de mudança de paradigmas mesmo, de troca de sistemas de crenças a respeito de como a gente gerencia pessoas, de como a gente constrói ambientes de trabalho, né, de como as pessoas têm que se tratar dentro de uma empresa, o que a gente deve fazer. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Não, excelente paralelo, né? Quer dizer, antes de você lançar o produto, vamos olhar as nossas relações de trabalho, né? Como é que tem... E aí entra alguns pontos importantes da comunicação, da escuta, do respeito, né? Porque quando você se coloca... Na verdade, o selo, teoricamente, ele só pode vir como alguma coisa que garante aquilo ou apenas sela aquilo que você já fez anteriormente. Né? Não pode ser ao contrário, né? Eu ganho o selo e depois eu vou correr atrás para ver se eu faço esse tipo de coisa. E aí você falou uma coisa interessante, que é um outro ponto importante, que a gente escuta muito no mercado, que é a história de você atrair talentos e reter talentos. Né? É uma das coisas que a gente escuta muito, principalmente em RH, uma dificuldade. A marca empregadora ajuda isso, né? Você falou um pouco isso, mas eu queria te perguntar um pouco mais. Na prática, na Progic, você percebe isso nos seus contatos, enfim, nas empresas que você conhece, quando tem uma marca empregadora forte, consistente, coerente, né? Ela de verdade, ela atrai talentos, e ela também, que é outro ponto, né? Ela retém talentos, você percebe isso? Claramente. Se o produto existe de verdade, né? Se não é só uma fachada, realmente você tem benefícios internos muito grandes com isso. Não apenas na questão de atração de talentos mais raros, aqueles talentos que é difícil de encontrar, difícil de contratar, porque são pessoas que têm critérios mais elevados. Então, você consegue atrair mais essas pessoas, elas querem ficar por mais tempo na sua empresa. O colaborador sair para uma outra empresa não é um problema, né? Mas é que eu acho que a gente tem situação hoje acontecendo no mercado em que as pessoas ficam muito pouco tempo nas empresas. Tem empresa que tem GPTW que tem turnout de 8 meses, né? O que se faz em 8 meses? Quase nada, muito pouca coisa, não se entrega valor. Eu, pessoalmente, eu acredito que para uma pessoa conseguir gerar uma contribuição relevante dentro de um negócio, 2 anos é o mínimo. Então, as pessoas vão sair, sempre vão sair, só que a gente quer evitar que elas saiam antes de ter um retorno para o negócio, antes de deixar um legado ali dentro. E claramente na nossa empresa a gente vê isso acontecendo, tem alguns colaboradores com mais de 10 anos de casa já, muitos com 5, 6, 7, tem gente com pouco tempo que acabou de entrar, é claro, mas na média a gente vê que a gente consegue ter as pessoas por mais tempo dentro da empresa e isso é muito positivo. Existe toda uma construção de contexto. Às vezes a pessoa ela pode não ser o super profissional com a super formação, super capacidade executiva, lógica lá em cima.
ela pode não ser essa pessoa. Só que o tempo faz ela se valorizar, muitas vezes. O tempo de casa. Porque ela vai construindo contexto, ela sabe como as coisas funcionam, ela é uma âncora de cultura também, então as pessoas que entram vão conseguir seguir o exemplo dela. Então eu valorizo muito isso, e o fato da gente ter essa cultura, esse jeito de ser da nossa empresa mais humanizado, mais moderno, isso gera esse benefício para a gente, que no final das contas se transforma em benefício econômico. Sim, claro. Econômico. Gera crescimento, gera lucro, e a gente acha que tudo está conectado. E me parece que tem uma coisa interessante, queria te ouvir também, quando você diz assim, né, mais humano, provavelmente permite, a gente não vai romantizar o erro, não é isso, mas permite que as pessoas tentem, errem, volte, quer dizer, porque também permite ter que eu sempre digo, né, as pessoas acabam, às vezes, não tentando muito porque sente que o ambiente não propicia ou não Sim. vai ter o acolhimento no eventual erro. Então, às vezes você deixa de ser criativo, deixa de ser audacioso, deixa de ter uma ideia mais pontual, não é nem porque você não tem a capacidade, é porque o ambiente não proporciona. Sim. Então, quando você traz esse olhar da marca empregadora, me parece que passa por isso, que você falou, né? Eu dei um tempo, quer dizer, quando você diz assim, cara, eu preciso pelo menos, sei lá, 1, 2 anos de trabalho. Então, também tem uma resiliência maior sua também, imagino, como CEO e da sua equipe, e dizer, pô, o Fábio errou aqui, vamos esperar um pouco mais. Não é uma troca pela troca. Claro que tem a decisão, como você falou, do próprio colaborador, por N fatores, mas você entende também que você nessa relação, a empresa também tem um pouco mais de, digamos assim, de resiliência e tempo, né, para entender o tempo do outro. Faz sentido ou não? Faz total sentido. Essa mudança assim, de paradigma que que eu comento, às vezes, tem a ver com isso, né? E as pessoas, às vezes, o grande erro, quando você fala assim, ambiente humanizado, quem ainda não fez uma transição de sistemas de crença, de cultura, etc., um dos grandes erros é você achar que uma empresa humanizada é uma empresa mole. Perfeito. E não é isso. Perfeito. Não é uma empresa mole. A Progic não é uma empresa... A Progic é uma empresa que busca performance. Ela exige performance do seu colaborador. Só que ela faz isso de uma forma humanizada, o que é diferente. Então, eu acho que começa por aí também. E isso é uma coisa muito fundamental da pessoa mudar, o CEO, o empreendedor, um diretor. É uma coisa que vem da cultura da sociedade, que a gente tem, às vezes, desde quando é criança, é um sistema de crenças muito arraigado, que trocar esse sistema não é uma coisa fácil. Mas, num sistema humanizado, você sabe que a pessoa tem um tempo para aprender, você sabe que para ela poder entregar o melhor dela, ela tem que ter segurança para tentar. Isso. Ela precisa poder errar sem ter medo de depois ser ridicularizada, ser humilhada, ser diminuída. Ela tem que ter, digamos assim, a confiança de que ela vai tentar fazer alguma coisa e depois, se ela errar, ela vai ter o apoio. E ela tem que ter, obviamente, também, digamos assim, uma liderança com uma certa maturidade que vá concedendo as oportunidades de tentativa dentro de uma faixa de risco que permita a ela errar. É óbvio que você não vai colocar uma atividade extremamente crucial na mão de uma pessoa que está aprendendo. Só que você vai dando essas oportunidades num gradiente, porque as pessoas vão se desenvolvendo aos poucos, né? E fala-se muito hoje sobre isso, né? Sobre a possibilidade do erro, para que você consiga ser uma empresa inovadora e para que você seja uma empresa capaz de fazer transformações. Cada vez mais as empresas precisam se transformar de forma mais rápida. Então, cada vez mais é importante que o erro, que a tentativa seja aceita dentro das empresas. Cara, perfeito. Eu gostei muito dessa frase sua, né? Uma empresa humana não quer dizer uma empresa mole, né? Eu acho que a gente tem umas coisas meio antagônicas, né? Aquele líder, aquele profissional que ele é muito mais humano, parece que ele é o mole, então a gente olha para o outro lado às vezes, que é o inverso, de alguém duro, de alguém processo, que é duro, inclusive com as pessoas. Eu acho que as coisas não precisam ser antagônicas. Você pode ter uma empresa organizada, com processos, né, com rituais, com objetivos muito bem estabelecidos, né, com regras, inclusive. Né, acho importante isso. A gente não está dizendo que não tem que ter regras. Tem que ter regras, sim. Com medição de desempenho. Com medição de desempenho, mas com humano, né? Entender que as pessoas têm suas variáveis. Acho que isso é muito legal, Igor, porque de verdade a gente vê no mercado, isso eu acho que, assim, eu vejo todos os dias isso de uma maneira muito fácil. Você entra numa empresa e você percebe líderes que são caracterizados, às vezes até de uma certa forma incorretamente, de ser mole, porque ele é humano, versus alguém que é duro, que é pesado, que às vezes até beira uma má educação, né? Interessante isso, né? Você consegue sim, acho que é legal, só para completar isso, quero te falar, acho que você consegue ter, que não é fácil, mas você consegue ter uma organização com todos os resultados, mas com humanidade, né? É que são coisas diferentes. Se você para pensar, o comportamento humanizado, ele não tem a ver com exigência, com disciplina,
com ser mole ou não. São coisas diferentes, né? Você pode ser humano, você pode ter empatia, você pode entender que do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano, não tem uma máquina. E essa pessoa ela vai ter momentos de alto desempenho, vai ter momentos em que ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar, por exemplo, ter um pouco mais de flexibilidade no horário, porque ela está com um problema com um filho que está doente. Ela vai estar com... Vou falar de casos aqui, sempre acontece, qualquer empresa, já aconteceu na minha, sempre me lembro. Você vai ter a pessoa que é um super profissional, mas que vai ficar 2 ou 3 meses meio fora do ar, porque a mãe está nos últimos dias. Perfeito. Então é uma pessoa que está do outro lado ali, isso é ser humano. Não quer dizer que aquela pessoa que está passando um período de menor entrega, por exemplo, ela não serve mais para você ou ela não é uma pessoa, um profissional bom que entrega para a empresa no longo prazo. Tem muito a ver com a questão também de você conseguir entender o que é um longo prazo, o que é uma entrega de resultado no longo prazo. Às vezes as empresas têm lá um turnover de 8 meses e fica culpando a pessoa, o colaborador, né? No fundo é o quê? Às vezes a alta liderança que não entende que existe um longo prazo na entrega de retorno, de resultado do colaborador. E às vezes por uma situaçãozinha circunstancial ou outra que acontece na vida da pessoa, ela já é rotulada como um profissional mimimi, um profissional fraco, um profissional que não entrega. E nisso ela já começa a ser assediada moralmente no sentido de que, poxa, estava lá me quebrando aqui com, por exemplo, a minha filha no hospital e aí ainda sou cobrado da empresa, ninguém... E, ou seja, a pessoa vai ser traumatizada e vai sair, vai ter uma experiência muito ruim, vai falar mal daquela empresa e vai ficar uma briga, né? Porque de um lado um se sentiu injustiçado, do outro lado o outro acha que o funcionário não quer colaborar, não tem disciplina, e não é isso. As pessoas têm momentos nas suas vidas, né? E eu acho que a liderança humanizada, principalmente ela tem a ver de uma forma mais fundamental. Tem vários aspectos, mas a questão mais fundamental na minha visão é o seguinte: a liderança humanizada é uma liderança que entende que do outro lado tem um ser humano e que o ser humano não é um robô. As coisas acontecem na vida da pessoa, ela vai se separar do marido, vai ter um período de depressão por causa disso. Todas as pessoas, fora 1% das pessoas, não tem problemas assim na vida. Agora, 99% das pessoas, dos seres humanos, vão ter desafios nas suas vidas e vão precisar da compreensão da liderança, da empresa em que trabalha. Não vai ser para sempre. Então, eu acho que esse talvez seria a base do que é um pensamento humanizado. Agora, de novo, isso não é ser mole. Isso é ser você compreensível e empático, entender que essa é a realidade do mundo. Nos demais momentos, quando a pessoa está no seu melhor momento, aí você vai ter as metas, você vai ter o horário para cumprir, você tem que ver se o desempenho está certo, se a pessoa está na vaga certa, se a posição dela é ela mesma. Poxa, vou ter uma pessoa em vendas, por exemplo, que não vende, ela não tem que estar ali. Mas, eventualmente, você vai ter, não vende assim no longo prazo, não apenas em momentos circunstanciais da vida dela. Poxa, ela consistentemente não vende. Então, será que tem uma outra posição dentro da empresa? Se não tem, eventualmente, há desligamento. Faz parte. Empresas privadas precisam disso, elas precisam de resultado, de desempenho. Mas você vê que são coisas diferentes. Você exigir desempenho e você ser humano são coisas diferentes. Perfeito. Não, eu acho fantástico, de verdade, muito bom o que você falou, porque, inclusive, quando você tem essa relação madura, até o ponto de dizer, Igor, não está dando certo o nosso relacionamento, né? Vai ter que ter, enfim, uma demissão, um afastamento, porque não está dando certo. Mas quando você tem esse processo maduro, o outro, é óbvio que às vezes tem um chateamento, mas ele vai entender. Não, tem um ponto... Desculpa te interromper, claro. Tá? Mesmo um processo de desligamento de um colaborador que, por razões não circunstanciais da vida dele, não está entregando ou não atende um critério mínimo de desempenho, mesmo esse processo de desligamento pode ser totalmente humanizado, sem traumatizar a pessoa. Ela estando alinhada desde o começo, Sim. As regras são claras, ela não é pegada de surpresa, ela recebeu feedback, ela foi, enfim, teve uma comunicação assertiva a respeito dessa questão de desempenho. Então, enfim, tudo, mesmo as coisas mais difíceis dentro de uma empresa, mesmo os feedbacks mais duros, eles podem ser feitos de uma forma em que a pessoa não se sente diminuída, humilhada, ela não se sente assediada, ela não se sente incapaz. Esse é o ponto central também. Você não pode fazer as pessoas se sentirem incapazes. Você não pode, num processo de gestão de pessoas, às vezes porque a pessoa eventualmente está mal colocada numa posição errada, que ela não atende aquilo ali, você não pode fazer ela desistir do mundo do trabalho. Isso acontece muito, tem gente que desiste, né? E por quê? Por causa da gestão despreparada, liderança despreparada. Perfeito. E outra coisa que você falou, que eu acho que é legal a gente pensar, isso serve para a marca empregadora, mas serve para o papel da liderança. Quando você deu o exemplo lá da mulher, do homem, enfim, tem um filho, em qualquer situação, eu só consigo entender isso quando eu crio vínculo com as pessoas. Uhum. Né? Eu não consigo, essa, inclusive, na minha opinião pessoal, uma crítica que eu faço um pouco esse olhar que as pessoas querem contratar o profissional sem conhecer quem ele é, não pergunto muita coisa porque eu estou contratando só a mão de obra. Eu tenho uma dúvida disso de verdade, eu sempre pergunto isso aqui nas minhas entrevistas com o pessoal, porque eu acho que tem assim,
eu não consigo, de verdade, olhar para você sem entender todo o seu cenário. Você acabou de dizer aí, você tem a Melissa, né? São 4 anos, então, teoricamente, eu tenho um filho pequeno. Eu sei que vão acontecer coisas mais comuns do que de perda de atenção sua. Você falou isso, mudança de escola. E não é isso, não é mimimi, né? Acho que agora, eu só consigo, de verdade, te fazer um processo da empatia quando eu tenho um vínculo com você. Sim. Se eu nem sei se você tem filho, se eu nem sei se você... A questão de ter filho aqui não é julgamento, não é isso. Você deu outro exemplo, né? E acontece naturalmente. Eu vou até fazer um comentário aqui rápido de uma situação que eu vivi muito forte numa empresa, onde um diretor estava passando uma situação ruim e nas reuniões com a diretoria o pessoal já estava querendo meio que julgar, está desmotivado, né? Não está empenhado. E aí eu fiz um exercício muito legal naquele dia, quando tinham 6 ou 7 pessoas, quando eu cheguei para fazer um trabalho de comunicação, eu falei, vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos fazer um warm-up. Eu queria que cada um falasse alguma coisa da vida pessoal que não tivesse conectado com nada do trabalho. Tal. E foi maravilhoso. Aí o diretor veio e o senhor falou assim, legal, gostei da sua pergunta. Eu fiz caminhada, porque minha vontade agora é fazer uma corrida no final do ano, tipo uma São Silvestre. O pessoal ficou encantado, porque ninguém sabia isso dele. Aí veio o outro falando, legal, eu tô aprendendo a cozinhar. Umas coisas bem diferentes assim, né? E todo mundo espantado. Aquele senhor falou assim, tá difícil para mim, tá muito difícil. Eu tenho 2 filhos já maduros, filhos já com 30 anos, uma tá morando na Europa e eu tô morando nos Estados Unidos. E a minha esposa não tá sabendo lidar com o afastamento deles, e eu não tô sabendo lidar com a minha esposa. Sim. E aí você fala assim, cara, não é mimimi, eu tô passando uma realidade. E você falou uma coisa muito, muito importante. A história dele era o momento que não estava entregando aquilo. Agora, o que infelizmente acontece? Você pega aquele pedaço, coloca uma lupa nesse pedaço. Bota um rótulo. E diz, fulano não está entregando. Agora, é claro, é negócio, é empresa. Talvez você tenha que fazer um plano com ele, talvez você tenha que, eventualmente, já aconteceu outras empresas, às vezes você coloca num outro projeto, enfim. Mas é isso, né? E é aquilo que eu acredito, se você concorda comigo. Se eu não tenho vínculo com você, e vínculo não é que eu tenho que ser seu melhor amigo, né? Eu preciso pelo menos conhecer as pessoas que trabalham comigo. Sim. Se eu não tenho um vínculo, eu não consigo ter essa empatia, né? Fábio, você quer ver uma coisa? Tem muito essa questão do ambiente profissional, ambiente de trabalho, as pessoas não quererem misturar o pessoal com o profissional. Isso. Existe esse paradigma aí, né? Não se mistura, não sei o que e tal. Ao mesmo tempo, o pessoal já está muito estabelecido que a gente tem que ser time. Né? Dentro das empresas você tem times. Vamos atuar como time, Ninguém trabalha sozinho. Isso já é ok, já virou, todo mundo já absorveu essa pequena mensagem. Mas se você for ver o que é um time, pega um time de alto desempenho de qualquer esporte. As pessoas ali, elas são extremamente próximas. É isso aí. Os jogadores dos times de altíssimo desempenho sabem tudo da sua própria vida. Se um tiver passando dificuldade financeira, o outro vai ajudar. Nesse nível, sabe o problema que o filho tem, sabe tudo. Um time de verdade... Não são pessoas que não estão nem aí que é uma pecinha. Que entra lá, abre a porta, começa a trabalhar e esquece o mundo lá fora, né? Esquece o mundo lá fora. Então existe digamos assim, essa coisa que é totalmente não coerente. O time, você sabe que as empresas que mais dão resultado são aquelas que têm times que funcionam de verdade, então você tem que abandonar essa ideia de que as pessoas não têm relacionamento pessoal. Se você quer um time de verdade, você precisa deixar que as pessoas se conheçam de verdade. Conheçam suas particularidades pessoais, seus desafios pessoais também. Porque é aí que elas vão criar confiança. Isso. E lembra esse negócio que você falou, a confiança para errar? Confiança para errar. Você tem que confiar. Se você está num time de verdade, você confia. Você não tem medo da sua falha, da sua fraqueza. Você não precisa ficar escondendo, você não fica protegendo seu ego. Você pode ser você mesmo. Perfeito. Porque as outras pessoas que estão ali, elas te conhecem. Elas são seus amigos. E parece pessoa, isso é uma coisa que choca, né? Mas por exemplo, eu vou dar um exemplo muito interessante. Na minha empresa, a gente é a melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina. A gente tem algumas pessoas ali que são casais. Entrou um funcionário, depois de 5, 6 anos, o marido queria trabalhar também, porque escuta, fala bem da empresa, agora tem os 2 lá. O casal trabalha... Eu tenho pessoas da mesma família que trabalham na minha empresa, não tenho problema nenhum com isso. Tão grande é o nível de confiança que existe lá dentro. E a história engraçada é o seguinte, eu tenho um casal, é responsável por contas a pagar, e o outro é responsável por compras. Então. Um compra, outro paga. Outro paga. Então a gente tem uma confiança tão grande que isso é um time. Né? O time gera confiança e o time é o que mais gera alto desempenho. O desempenho individual é marginal que você consegue obter, né? Enfim, eu acho que isso é fundamental. E falando mais sobre isso, sobre o relacionamento pessoal entre as pessoas dentro de uma empresa,
como parte desse processo de humanização, às vezes você vê... Eu, por exemplo, eu sou engenheiro, né, de formação. Eu não sou do tipo que se conecta tão facilmente com as pessoas, assim. Eu sou um cara mais frio mesmo. Eu sou um perfil, assim, sempre fui, né? Eu nasci em 82, ainda um pouco da geração entre B ali, isso, né? Saindo entrando no milênio, etc. Mas eu tenho muito essa questão, assim, de ainda um pouquinho do paradigma do homem masculino, com pouco contato, a questão emocional um pouco desligada. Sem muito afeto. Sem muito afeto. Ainda mais demonstrar, né? Ainda mais demonstrar. Mas, assim, eu estou evoluindo, obviamente. Mas eu vejo outras pessoas dentro da empresa, às vezes fazendo reuniões com seus liderados ou com seus colegas, e aí fica, tipo, meia hora falando de nada do trabalho. Do cachorro, da mãe que foi não sei aonde. Conversas pessoais. Cafezinho, isso em home office, nós somos uma empresa remota, ainda por cima. O que é o típico comportamento ou julgamento padrão dos paradigmas mais anteriores? Poxa, eu estou pagando vocês para não trabalhar, para ficar falando de bobeira. Esse é o antigo. Sim. Mas o que está acontecendo ali, naquele momento? Um time está se formando. Isso aí. Um time de verdade está se formando. Isso aí. As pessoas estão se conhecendo, elas estão sabendo quais são os desafios da outra. E a empatia, o ser humano ele tem empatia naturalmente. Então quando você começa a entender, aí naturalmente um vai poder contar com o outro. Poxa, eu conto com você, você conta comigo. Quando você precisa, eu te ajudo. Quando eu precisar, eu sei que você vai me ajudar também. E isso é autodesempenho. Então veja, não existe um antagonismo entre um ambiente humanizado e o desempenho. Na verdade, o ambiente humanizado é o que tem o mais alto desempenho. Entende? O que eu acho que às vezes... Isso é perfeito. O que eu acho que às vezes é que o desempenho ele acoberta ou ele esconde uma falta desse comportamento humanizado que eu deveria ter. Sim. Então eu uso o argumento de você não entrega, eu uso o argumento que você não está performando para não ter um ambiente humanizado. E concordo totalmente com você que são coisas separadas. De novo, eu posso ter um ambiente com resultados, te cobrar, dizer, cara, você não está indo bem. Uhum. Né? Não está indo bem. Isso não quer dizer que eu não estou sendo humano, pelo contrário. Né? Porque, inclusive, é muito verdadeiro. Né? A questão da falta da humanidade nesse sentido, da humanização nesse sentido, até a falta de comunicação. Né? Uhum. Porque quando eu me ausento, né? Que nem relacionamento, eu vou me ausentando do relacionamento, eu estou até desrespeitando você. Agora, quando eu chego para você, eu não preciso chegar gritando, não preciso chegar falando um monte de coisa. Eu posso chegar de maneira muito correta. E, infelizmente, é impressionante como ainda a gente vê algumas histórias de empresas que ainda têm esses comportamentos, né? Tem esse comportamento ainda meio... até meio escravo, no sentido, não, eu estou aqui para mandar, você não está aqui para pensar. É interessante isso, né? Tem essas coisas bizarras ainda, né? Muito, infelizmente. Fábrica tem muito isso ainda. Sim. Mas eu acho que é interessante quando você traz esse olhar, né? Que o que a gente está fazendo, eu acredito também de verdade, é criando um ambiente melhor para as pessoas. Sim. E em ambiente melhor para as pessoas performam melhor. Ô, Fábio, e até eu fiz uma jornada de aprendizados com a minha esposa, que é sócia da empresa também, quando a gente teve a nossa filha. Porque quando a gente teve a nossa filha, eu, liderado por ela, fui estudar sobre o desenvolvimento infantil. E aí a gente estudou bastante coisa e ela teve vários insights que eu fui seguindo e fui entendendo e fui assumindo para mim também, de como os paralelos existem entre o desenvolvimento infantil e a gestão de pessoas. Perfeito. Você quer saber um pequeno detalhe? Assim, existem as necessidades fisiológicas das crianças, dos seres humanos, de alimentação, etc, etc. Mas existe uma necessidade tremendamente visceral, que é a necessidade de se sentir acolhido. Que a criança tem, todas as pessoas têm, inclusive os adultos têm. Então, é por isso que quando você cria um ambiente que a pessoa se sinta acolhida dentro de um time de pessoas que ela confia, que são meus amigos, ela se sente bem e ela quer ficar. Ela quer ficar. Inclusive, ela quer ser... Poxa, pensa o seguinte. Eu tô numa empresa que se preocupa comigo, que garante que eu sou bem tratado, que eu faço parte de um time, o meu líder não me humilha, o meu líder ele é humanizado comigo, ele não é um líder tóxico. Quando tem um líder tóxico, eles evoluem aquele líder, ou eles tiram aquele líder. Então, ou seja, eu tô me sentindo bem aqui, eu quero ficar. E não quero só ficar, eu quero retribuir. Porque o gatilho da reciprocidade todos nós temos. Então, é isso. Entendeu? O ambiente humanizado ele é um ambiente de alto desempenho por causa desses elementos. Perfeito. Só que existe o quê? Existe uma cultura da sociedade que vem do passado, de paradigmas do passado, da época das fábricas, da escravidão, que foi vindo e ainda tem resquício dela. E esse é o ponto. Você quer fazer uma marca empregadora, tem que começar do começo. Qual é o começo? É a gente abandonar, na cabeça principalmente das altas lideranças, né, dos empreendedores da alta liderança, abandonar
as crenças do passado e assumir novas e começar a se abrir para novas crenças, para novas. É fácil? Não é fácil, porque é muito difícil compreender temas novos assim. É mais fácil ficar como era. Claro. Só que as pessoas não querem gastar energia fazendo uma transformação mental, mas precisa. E no futuro vai ser extremamente necessário. Se pensa economicamente no teu negócio, a viabilidade dele no longo prazo, tem que começar a gastar essa energia para fazer uma transição cultural de paradigmas, de sistemas de valores, para modelos novos. Perfeito. Eu gosto muito dessa análise que você falou da questão da criança, do filho, enfim. Eu também aprendi muito, eu estou com um filho com 5 anos, então eu também tive que fazer igual você, junto com a minha esposa também, comandado por ela também, fazer um mergulho nessa questão. E tem um ponto que eu acho bem legal, que eu aprendi, que tem essa correlação com as pessoas, você precisa tratar claro, quando é bebê e tal, mas quando ele vai crescendo, ele é um ser humano. Ele tem os desejos dele, tem as vontades dele. Uhum. Então você precisa também lidar com ele, com o jeito dele também. E quando a gente vai para as empresas, essa, na minha opinião, é a maior crítica que eu faço do mundo corporativo, principalmente nos ambientes de fábrica. A gente trata os funcionários como crianças. A gente não entende que ele tem um potencial ali. Sim. Eu não dou espaço para ele falar, eu não dou espaço para escutar eles, eu não dou espaço. E aí quando tem as crises eu vou lá e vou buscar esse tipo de coisa de alguém que eu nunca busquei. Então, como nossos filhos, eles vão evoluindo, mas eu tenho que entender que ele é um ser humano. Sim. E eu posso, claro, nossos filhos muito pequenos ainda, mas eu posso também ter comportamentos que vão evoluindo. O que eu questiono, enfim, essa é uma conversa que a gente pode ter também, talvez até num próximo podcast, mas a gente lida muito com colaboradores de uma maneira muito infantilizada também. Então, assim, é sempre desconfiando dele, né? Você até trouxe algumas coisas aqui, é sempre desconfiar, se eu trabalhar no home office, ele vai me sacanear. Eu acho que isso é muito complicado. Sim. Ô, Fábio, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Também até para evitar que caia numa romantização, porque assim, essa questão da cultura da sociedade, ela permeia a cabeça de todos, da mais alta liderança até o colaborador mais básico, mais chão de fábrica. Então você tem as coisas acontecendo em todos os lugares. E assim, de fato, infelizmente, o desenvolvimento humano ele não é entregue para a sociedade de forma igualitária. Sim. Né? Quem tem mais, digamos assim, oportunidades, quem teve mais sorte, vai ter acesso a uma educação mais avançada, mais sofisticada. Vai chegar no nível adulto, quando estiver na sua profissão, exercendo atividades de mais valor, mais sofisticadas e mais bem pagos. E vai ter gente que não vai ter essas oportunidades, que vão estar atrasados também do ponto de vista de paradigmas, só que vai ter menos recursos ainda comunicacionais e tudo mais. Então isso acaba gerando esse efeito de às vezes a gente fazer uma liderança infantilizando o nosso colaborador. É isso aí. Porque às vezes é a forma que a gente tem para se comunicar com ele. Enfim, os recursos que foram dados para uma parte da sociedade não permitiram que ele chegasse tão longe no seu desenvolvimento cognitivo. Isso aí, perfeito. Aí para você poder se comunicar com ele, você tem que utilizar coisas mais lúdicas, parecem infantilizadas, e isso é fato, acontece. Eu acho que o líder, então, tem que tentar mudar de atitude, de tratar aquele cara como inferior. Isso. E mesmo que ele tenha um nível socioeducacional muito mais baixo que ele, trata ele como igual. E isso é difícil também. Se você entender que ele é uma pessoa, que ele é um igual, você vai ter uma abertura maior para poder se comunicar com ele. E a disputa vai parar. Porque você acha que a pessoa que está ali no chão de fábrica, eventualmente sendo tratado como criança, não percebe? Claro que percebe. Ele não percebe que ele está sendo tratado de cima para baixo, na comunicação, às vezes na comunicação até digital. Perfeito. Ele percebe. E o que acontece? Gatilho da reciprocidade. Isso aí. Na primeira oportunidade ele te sacaneia. Com certeza. Porque ele é um ser humano também. Então, a questão que eu acredito muito também dentro de um ambiente humanizado é a percepção de igualdade. Não importa se eu sou dono da Prodigy, o CEO tem uma formação pós-graduação, eu falo 2 idiomas, por exemplo, e eu tenho um colaborador que é estagiário, que acabou de entrar, ele, para mim, quando eu converso com ele, eu converso de igual para igual. Isso. Eu me importo, assim, por ele. E eu acho que isso faz parte do ambiente humanizado, né? E assim, Fábio, de novo, tá? Às vezes as pessoas ficam muito traumatizadas, lideranças e colaboradores, com a relação de trabalho, de cima para baixo e de baixo para cima. Mas é por quê? Por que acontece essa briga? Porque um está em cima, o outro está embaixo, na sua forma de se comunicar e de se relacionar. E aí eles estão brigando. É isso aí. Põe aqui no mesmo nível que isso diminui aí. A briga. Isso aí. Para, esse espaço a colaborar. É isso aí. Não, perfeito. Eu queria até trazer uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Eu queria chamar o nosso quadro Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna.
Nesse quadro eu trago uma reflexão, né, um texto do livro que eu lancei no final do ano passado. E é interessante, olha que legal, né? Aqui na empresa, a comunicação interna tem um jeito próprio. É diferente das demais empresas. Então, normalmente, quando a gente... Aqui eu digo o seguinte, Igor, que essas são umas frases que a gente mais escuta, né? Vou fazer a comunicação e tal. Só que ao longo do tempo que a gente percebe que no estudo de comunicação interna, e aí trazendo isso que você falou, até de comportamento humano, eu fui entendendo que a diferença não é sobre comunicação interna, é sobre a cultura organizacional. Porque a comunicação, de modo geral, você tem as ferramentas, você tem os aplicativos. A comunicação ela pode ser, em qualquer empresa, a grosso modo, ela pode ser igual para todas as empresas. O que muda não é a comunicação, é a cultura da empresa. Uhum. Então, quando você se relaciona, né? Então, por exemplo, um bom trabalho de comunicação interna está próximo das ferramentas, dos textos, né? Que isso pode ser igual para todo mundo. Agora, o que faz diferença é justamente isso, né? É a tradição da empresa, é a cultura, é como ela é formada, né? E aí, o que eu digo, até coloco aqui como sugestão, uma dica que eu sempre falo no livro, para quem está estudando isso, estude sua empresa. Vou fazer comunicação interna. Entenda como é que é a sua empresa, como é que ela se relaciona. Estude seus líderes, compreenda como é que, antes até de querer mudar aquela empresa, aquela cultura, entenda como é que funciona. Estude a história e os valores da empresa. Se eu entrar na Project hoje para trabalhar, eu preciso estudar qual é a história, qual é o propósito, para onde vocês caminham. Com tudo que você falou, se eu for um cara mais resistente, talvez eu não vou dar muito certo na Project. Estude quem são as referências dos seus colegas. Perceba, aqui é só uma provocação do livro, que às vezes, e eu já vivi isso, o mesmo plano de comunicação numa empresa não funciona na outra, as mesmas ferramentas, mas não é pela comunicação propriamente dita, não é pela plataforma que a gente está trabalhando junto, não é pelo aplicativo. O que não deu certo é que em alguns casos que eu não entendi melhor como é a cultura daquela empresa. E cultura, cara, assim, você sabe melhor que eu, que você deu aqui, já falou muita coisa. É muito enraizado, tem muitas questões, tem crenças dos próprios donos, dos CEOs, enfim. Então, acho que é um pouco nesse sentido também. Estou olhando até um pouco para quem trabalha com comunicação, antes de, vou implantar um novo programa tal. Bacana, né? Necessário. Vocês entregam, por exemplo, uma televisão corporativa fantástica. Estou nem discutindo isso. Agora, se eu não entender como é que a minha empresa se comunica ou preparar, como você também disse no início, a transformação, isso pode ser prejudicial até para o sucesso da própria ferramenta. Você concorda? Sim, sem dúvida. O que a gente fornece é uma ferramenta, né? É uma forma de você levar a comunicação em larga escala para grandes públicos. Então, é uma forma de você... Só que se você tiver uma mensagem ruim para passar, você vai distribuir aquela mensagem ruim em larga escala. Então, ela é a ferramenta. Eu acho que a base está aí mesmo, principalmente na alta liderança, fazer uma transformação. Porque eu também acredito o seguinte, que a cultura... Uma vez até escrevi um artigo sobre isso, né? Tem aquela frase batidíssima, de a cultura como a estratégia no café da manhã, mas eu sempre defendo que isso acontece naquela empresa em que a alta liderança não está no controle da cultura. Perfeito. Ela acha que a cultura é uma coisa que vai acontecer naturalmente, e se ele não fizer nada, de fato, ela vai acontecer naturalmente. Vão entrar pessoas de diferentes perfis e ele vai ficar o Deus dará. A cultura dele vai para um lado, vai para o outro, dependendo da pessoa que entrou, que saiu. Isso. Ele não tem controle da cultura. E, de fato, ele vai ter uma estratégia. De repente, na hora de executar, a cultura simplesmente não aceita e não acontece e pronto. Então, para mim, a alta liderança tem que liderar, em primeiro lugar, a cultura da empresa. Quais são os valores que a gente quer aqui? Quais são os drives que a gente quer, né? Quais são os drives? Basicamente, quais são os valores? Isso. Porque aquilo vai se desdobrar com o tempo, né? E, assim, eu acho que esse processo de construção de valores, de missão, de visão, essas coisas todas, talvez é uma das atividades que você deveria gastar mais tempo. Uma grande dinâmica, juntar todo mundo, traz um consultor, faz, no ano seguinte muda, qual que é a cultura. Tem que falar muito sobre cultura. A alta liderança ela não pode achar que é bobeira, que é perda de tempo, que é para marketing, que isso aí é mimimi também. Eu acho que simplesmente a coisa mais estratégica que tem para um negócio dar certo é um processo de definição de bases culturais. Isso aí. Né? Então, acho que a alta liderança investir tempo nisso, e uma vez que ela definiu suas culturas, se essa cultura está moderna, ela precisa dar escala para essa cultura poder espalhar. Aí as ferramentas de comunicação, para mim, elas entram aí. A comunicação que vai ser utilizada nesses canais, sejam quais canais forem, desde o canal humano, eu e você conversando, por exemplo, até os canais de escala, como o que a gente oferece, TV, aplicativo, esse tipo de coisa, essa comunicação que está ali, na minha opinião,
ela deve ser uma comunicação intencionalmente pensada para influenciar a cultura. Isso. A cultura a gente não muda só com comunicação. São várias coisas que acontecem. Processo seletivo, treinamento de liderança, dinâmicas, como a gente estabelece os nossos gatilhos de recompensa financeira dentro da empresa, como é que a gente promove pessoas. Tudo isso influencia a cultura. Mas tem um elemento importante de como a gente constrói a nossa cultura, que é a comunicação. E, de novo, a comunicação, a cultura, ela começa lá em cima, então a gente precisa fazer com que lá de cima, da alta gestão, de uma área de comunicação, de repente, já plugada no CEO, como a gente já tem visto em várias empresas, essa comunicação ela esteja sendo gerada, a mensagem esteja sendo gerada, intencionalmente pensando como que isso aqui vai alterar a minha cultura. Gostei disso, né? Gostei disso. Não é uma cultura que está ali por osmose, porque vai dependendo do perfil do cara que chega, eu vou mudando, né? Tem ali um olhar, tem ali o propósito, tem um drive e tal. E tem uma fala que você falou agora aqui que eu achei muito importante, quando você falou, e eu vivi isso também, quando as empresas fazem esse movimento de chamar o pessoal para fazer cultura, inclusive esse é o grande problema, às vezes não chama o pessoal, né? Uhum. Senta 3 ou 4 pessoas com capacidade, define quais são a visão, aonde a gente quer chegar, quais são os valores, qual é o plano estratégico para o próximo ano, para o próximo biano, tal, e não envolve os colaboradores, né? Eu acho isso impressionante, como essa falta desse olhar. Eu concordo totalmente com você. Se eu tivesse uma sugestão básica para a empresa, gaste energia nesse tempo. Uhum. Gaste uma semana, porque depois é só fazer a manutenção disso, né? E aí, mas tem uma coisa impressionante, aí você define quais são os valores, quais são os comportamentos esperados dos colaboradores, não compartilha com eles, depois você tem que ficar comunicando. Sim. E aí o colaborador fala, mas isso aí não combina comigo, isso não é da minha empresa, né? Eu acho isso tão fora, né? Não tem uma aderência, né? Tem. Então, tem várias coisas para fazer, dinâmicas também, nem tudo é comunicação, né? Sim. Mas eu acho que, para mim, é a história lá do marketing do produto que tem ou não tem. A gente quer fazer marketing de um produto que a gente já tenha, né? E eu acho que para você... transformações culturais são extremamente difíceis. Troca de sistemas de crenças são as coisas mais difíceis. Imagina, já é difícil fazer na alta liderança, que tem acesso à comunicação, que tem um nível, às vezes, de capacidade intelectual maior. Já é difícil. A gente vê aí empresários super reconhecidos no mundo com ideias absurdas acontecendo aí. Então, essas pessoas, para elas já é difícil, imagina para toda a nossa pessoa. É super desafiador. Talvez seja o desafio mais difícil que tem dentro de uma empresa, né? Mas eu acho que a chave é sempre nunca esquecer da questão da coerência. Porque, no fundo, a cultura, ela vai... qual que é o lado positivo disso tudo? É que a liderança ela é muito influente. Né? Ela é muito influente. Então, quando ela tem um exemplo, quando ela tem coerência, ela inspira os demais também. Sim. Só que ela isso precisa aparecer. É por isso que a gente precisa de ferramentas de comunicação em larga escala às vezes, porque aquilo tem que aparecer de algum jeito. Ou de forma direta, ou de forma indireta. Tem que aparecer, tem que envolver as pessoas nisso. Né? Muito bom. Eu comentei aqui, eu tenho um quadro que eu queria te ouvir um pouco diferente. Chama Putz, Deu Errado. Eu te faço assim, você deu várias questões positivas aí, coisas legais, mas às vezes algum projeto não foi legal, né? Você tem alguma história para contar assim pra gente, de alguma coisa, você fala, putz, eu aprendi muito com esse caso. Claro que os casos de sucesso você aprende muito e você replica eles, mas teve algum caso que te chamou a atenção assim? Sim. Qual é? Puxa, eu fiquei pensando um tempo aqui, com certeza acontece coisa errada toda hora dentro da minha jornada e dentro da empresa, né? Aí vinha essa história na cabeça, não, isso eu não vou falar. Puxa, eu não vou falar isso. Mas aí não veio nada diferente, então eu sou obrigado a falar. A gente, como eu falei, né? A empresa tem desde 2008, desde o começo a gente tem a ideia de falar, não, aqui a gente vai buscar o sucesso, mas a gente não vai ultrapassar os nossos valores. A gente sempre vai ter bom relacionamento, são os valores que a gente tem. Agora a gente está fazendo uma transformação, sempre vai ter bom relacionamento, sempre vai ter critério elevado, sempre vai ter ética. Desde sempre, 16 anos assim. Então isso é genuíno, digamos assim. Só que não adianta você só ter os valores genuínos se você também não tem conhecimento e experiência. Você precisa ter as duas coisas. Você precisa ter a origem, a vontade, o teu jeito de você tem que buscar aquilo, e você tem que ter conhecimento, tem experiência, às vezes experiência de vida. Ter bagagem, né? Tem que ter bagagem. E aí teve um erro, talvez o maior erro que eu já cometi assim, e não foi só eu, foi coletivo, dos sócios, da liderança e até de não líderes, no julgamento de uma situação que aconteceu na nossa empresa, que foi o seguinte. Isso foi 2013, então faz bastante tempo. É óbvio que a gente evoluiu muito desde então.
Foi 2013. Nós tínhamos contratado uma pessoa, uma funcionária, e essa funcionária, logo a gente percebeu que ela não tinha o desempenho que a gente precisava, que a gente esperava. Era abaixo do mínimo que a gente queria. Naquela época a gente não tinha essa proximidade, tanto tinham paradigmas um pouco antigos ainda, apesar da boa intenção, os paradigmas ainda não tinham totalmente trocados. E aí a gente falou, puxa, a gente vai ter que demitir ela e tal. Mas aí passou, porque também a gente tem a questão da... Aí é que tá, a gente também tinha muita... A nossa empatia deixava a gente às vezes ser um pouco mole mesmo. E a gente não demitiu ela. Ela continuou e continuou entregando abaixo do que é o mínimo para aquela posição. Aí com 5 ou 6 meses de empresa ela ficou grávida. E a gente falou, puxa, agora que, né, a gente deveria ter demitido ela, porque agora ela não vai poder mais demitir. Essa era a cabeça na época, tá? Eu falo disso porque é talvez a situação mais sensível que qualquer empresa e qualquer líder e empreendedor Sim. enfrenta é a questão de... E talvez a mais importante, moralmente falando e socialmente falando, é a questão da maternidade. Sim. Então, ela com 5, 6 meses ficou grávida. Daí falou, pois é, agora a gente não pode mais demitir ela não está fazendo um bom trabalho, todo mundo percebe, todos os colegas percebem que não estava legal. Mas... lá atrás, né, a nossa visão de cultura, pô, nós queremos fazer diferente, a gente quer ser moderno, a gente quer acolher e tudo mais. Então a gente, durante essa gravidez dela, qual foi a nossa postura? A postura foi, olha, tudo que você precisar, a gente vai conceder. Aí ela teve um problema de placenta, a gente... detalhe, tá? Olha só, a ignorância, tá? Ela estava grávida, mas ela continuou vindo trabalhar, normal. E aí ela dormia, às vezes, na estação de trabalho dela. E a gente não tinha ideia. Ninguém tinha ficado grávido ali. Era todo mundo novo. Uma empresa, tinha o quê? 25 pessoas na empresa. A mulher, quando está grávida, muda muito. Cada mulher tem um comportamento. Sim. Ela tinha muito sono. E ela dormia. E a gente olhava, não falava nada, mas, puxa, que absurdo. Como assim, cara? Ela está se aproveitando. Só porque ela sabe que vai ficar aqui agora e não pode ser demitida, ela está se aproveitando da gente. Ou seja, não entendia o que significava estar grávida, né? A gente não tinha essa visão. Por isso que eu falo que também tem um elemento aí que é a questão de maturidade. Sim, de conhecimento mesmo, conhecimento né? de vida, etc. E aí a gente ficava puto com aquilo e tal, mas tudo bem, porque ela está grávida. Ela teve problema de placenta baixa. Aí a gente falou, aí ela comentou com a gente e tudo mais. E aí a gente falou, não, então naquela época a gente era 100% presencial. Aí a gente falou, então você faz home office. A gente fez um contratinho de home office para ela trabalhar home office. E ela foi trabalhar home office. Mas no fundo ela sentia que a gente estava descontente com ela. E ela se sentiu excluída, provavelmente. A gente sempre tratou ela excelente, de forma excelente. Porque, lembra, a gente tem uma autoimagem da gente e a gente quer reproduzir, né? Então a gente tratou ela muito bem e tal. Só que essas coisas transparecem. E eu acho que ela se sentiu assim. Aí ela teve a filha dela, ela ficou o período ela ficou o período dela de licença maternidade. Acho que foram 4 ou 5 meses, uma coisa assim, que ela juntou com as férias. Deu 5 meses, ela voltou. E quando ela voltou, a gente demitiu. Então essa foi a coisa que eu mais me arrependo, porque depois ela entrou na justiça, obviamente, e ganhou. O único processo que a gente teve na justiça, o único processo trabalhista que a gente teve, e a gente perdeu, obviamente, porque quem estava julgando, obviamente, tem muito mais experiência que a gente. Apesar de a gente estar dentro da legislação, a gente perdeu. E na época eu fiquei revoltado, mas como é que pode isso? Aí aquele pensamento de empresário, né? Porque essa justiça aí, não, a gente é o inimigo, o empresário é o inimigo, não sei o quê. Aí conforme eu fui evoluindo e refletindo sobre aquilo, ela saiu e tudo mais, a gente pagou a multa, né, trabalhista. Aí assim, os anos foram passando, aquela coisa nunca saiu da cabeça. E aí eu tive minha primeira filha, que foi a Iris, que ela faleceu, ela nasceu no parto. Comecei a ficar um pouco mais, digamos assim, a experiência foi trazendo empatia, né? Depois veio a segunda, a Melissa. Aí eu via a minha esposa estando grávida, com toda aquela questão hormonal, todos os desafios. A gente tinha perdido a primeira, então pra gente foi uma situação extremamente difícil, a gravidez da segunda. Ela teve que tomar injeção todo dia, um monte de coisa. Aí depois que ela nasceu, agora nasceu tudo certo, né? Puxa, conseguimos ter uma filha e tal. Foi 2, 3 vezes pior, difícil, assim, porque aí teve a questão de toda a questão hormonal que acontece com a mulher, né? Então isso tudo foi dando muita, digamos, propriedade pra gente, para poder, e assim, maturidade, para poder entender o que é a maternidade. Perfeito. E aí, puxa, ou seja, depois de um tempo eu fiquei com tanta... Cara, a gente agiu totalmente errado em 2013. Totalmente errado. A gente não foi a que a gente achava... A gente não foi a empresa que a gente acredita que a gente é ali. A pior... Eu vou usar um termo ruim. A pior bobeira que a gente já fez na vida foi essa. Aí depois, eu tentei procurar ela, a gente...
enfim, tentei procurar para pedir desculpa e tudo mais, mas nunca ela aceitou. Imagina, a pessoa que passou por isso com a gente, ela deve ter ficado com uma mágoa até certeza. hoje, nunca vai deixar de ter. Eu acho que é isso, você não pode, na jornada empreendedora, na verdade, qualquer jornada na tua vida, a ideia é você ir fazer o teu melhor sem deixar mortos e feridos pelo caminho. Sim. Eu acho que no fundo é isso, construir o produto primeiro, é isso. Né? Você faz o teu melhor sem deixar mortos e feridos pelo caminho, se capacita, treinamento de desenvolvimento, busca referências externas, abre a sua cabeça para o novo, para os novos paradigmas, e depois a marca empregadora ela vai vir naturalmente. Cara, que fantástico, cara. Eu até agradeço aí a você ter contado essa história, é genuína. Eu não tenho dúvida que isso trilhou a sua vida toda, né? Muda o pensamento. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é legal, eu tenho um propósito, mas eu preciso ter um pouco de bagagem. Então, isso está muito na sociedade hoje, quando a gente fala na questão LGBT, por exemplo. Ah, bacana, mas quando você começa a entender a questão da inclusão, enfim, por exemplo, é muito legal. Só quero te agradecer aí pela oportunidade. A gente está chegando aqui no final, Igor. Queria agradecer muito a sua presença, né? A gente está gravando aqui em São Paulo, você veio de Santa Catarina, queria agradecer muito. Queria aproveitar, depois eu vou te entregar a gente tem um mimo que a gente fez aqui, que a gente tem para você também. Tem inclusive um brinde da Sotile e da Sinter, né? Que são nossos, junto com a Project, nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu queria novamente agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. E quero lembrar você, curta aqui no YouTube, né? Clique aqui o sininho, vão ter novas conversas, vão ter novas oportunidades, sempre trazendo pessoas entrevistadas para falar sobre os temas de cultura organizacional, comunicação interna, liderança, é bem legal. Então, de novo, muito obrigado, Igor. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelo apoio, por confiar no nosso trabalho, e a gente espera aí ter novas conversas, tá bom? Obrigado, Fabio. Eu que agradeço estar aqui falando com você. E como a gente colocou no início, tem aqui o QR Code da Project, tem o QR Code da Sotile, para você conhecer um pouco mais sobre os produtos deles também, sobre o que eles oferecem, sobre as plataformas de comunicação. De verdade, é bem aderente, acho que tem muito a ver com esses temas de comunicação interna. Um grande abraço, viu? Obrigado. Abraço. Obrigado, pessoal. Acompanhe a gente e brevemente você terá novas entrevistas, novas apresentações do Comunicação Interna Sem Fronteiras. Até a próxima. Até a próxima.